Crasso Conversa, Thiago Spiked aqui em um vídeo da série Versus. Eu fiz um vídeo disso aqui uma vez, comparando pena versus caneta, e aqui nós vamos dar sequência agora a pedido de vocês, né? Vocês comentaram que gostaram da ideia, então vamos aqui dar sequência à série de Versus, né? Mas assim, é um Versus que não é para falar que um é ruim, o outro é bom, e sim para que você fique mais consciente das características de cada material e consequentemente qual é o mais indicado para você, tá? Lapiseiras versus lápis, qual é o melhor? No final desse vídeo tem uma observação muito importante para fazer, então assiste o vídeo até o final, caso você comece a ver e opa, mas peraí, assiste até o final, que o que eu vou falar no final acho que vai tirar qualquer dúvida com relação a isso. Mas vamos considerar aqui que esse Versus é com relação a desenho no geral, tá? Desenho à mão livre, não é para nenhum uso específico. Qual é o mais indicado para você? Qual é o mais vantajoso? Você trabalhar com lápis ou com lapiseiras? Então a gente avalia aqui de acordo com 6 variantes, 6 critérios, que seriam manuseio, praticidade, durabilidade ou rendimento, transporte, acesso e custo-benefício. Beleza? Então vamos lá, vamos começar! Primeiramente, manuseio. Acho que o lápis talvez seja o primeiro material de desenho ou escrita que a gente tem contato na vida, né? E o lápis, ele é leve, simples, objetivo, fácil de usar, dá pra você dar na mão de qualquer criança que a pessoa não vai ter perigo de se machucar. O máximo que vai acontecer é a pessoa quebrar a ponta, ou se ele for muito bruto, ele vai querer partir o lápis no meio. Então, não há grandes dificuldades em usar um lápis, não há grandes problemas com relação a isso. A única coisa que implica no lápis é que você precisa sempre de um apontador, né? Porque uma hora a ponta vai acabar e você precisa ajeitar isso. Mesmo assim, qualquer criança consegue utilizar, né? A lapiseira, também conhecido como mechanical pencil, né? Você tem aí um sistema mais econômico em que você troca unicamente as pontas, né, ou as minas. Muita gente não dá lapiseira na mão de criança, principalmente porque ela tem essa pontinha metálica e pode acabar machucando, além de ter uma grafite que ela é fininha, a criança pode acabar engolindo. Ela requer um cuidado um pouco maior. Mesmo se você usar uma 07 ou 09 e você tiver a mão muito pesada, a tendência é você quebrar a ponta e gastar grafites e mais grafites. Tem todo um cuidado de manuseio, de você abastecer e tudo mais. Sem contar que antigamente, hoje não mais, muitas lapiseiras vinham com uma agulha aqui. Vocês lembram? Que era para você desentupir a ponta caso ficasse preso. Hoje em dia elas não vêm mais. Provavelmente foram proibidas, ou só vêm lapiseiras mais técnicas para uso adulto. Provavelmente porque deve ter criança engolindo a bendita da agulha. Lapiseiras, elas variam muito no seu peso, algumas têm a ponta metálica, outras são inteiras de plástico, inteiras metálicos, isso independente da qualidade. Tem lapiseiras ótimas de plástico, pesos diferentes, tipos diferentes, que você precisa descobrir qual é a mais indicada para você. O lápis, apenas com ele, dificilmente ele vai ter uma variação muito grande no peso dele, exceto lápis integral, mas já é mais específico. E, como eu disse no começo, eu nunca ouvi falar de ninguém que tinha alguma dificuldade em usar um lápis. Então, neste primeiro momento, em questão de manuseio, pensando em facilidade e um manuseio intuitivo, o vencedor é o lápis. Agora, praticidade, o que é mais prático você utilizar? Bem, o lápis, você tem aí um negócio de você tirou, você vai usando e você aponta ele sempre que você precisar ajeitá-lo. No caso de um lápis graduado, você vai precisar também apontar com um estilete. Eu já conheci pessoas que não conseguiam apontar com estilete porque tem trauma disso aqui, porque se cortaram quando criança ou porque tem medo de lâmina. Sim, tem pessoas que têm fobia de lâmina. Sem contar que se você trabalha com desenhos de precisão e você quer um traço mais fino, isso implica em constantemente você estar apontando o lápis, porque se você usar um B, por exemplo, ou mesmo um HB, em questão de alguns poucos traços a ponta vai começar a virar uma bolinha e você perde, né, aquela precisão que você teria com o lápis. Então implica em você estar constantemente apagando, né, e você tem lá você sempre tem que ter um apontador junto com você.
No caso da lapiseira, você coloca as grafites aqui dentro, coloca a quantia suficiente para não faltar, e você tem sempre a ponta na espessura da lapiseira que você comprou. Então, se você gosta de uma espessura mais grossa, você compra uma mais grossa, uma 0,9. Se você gosta mais fina, tem até 0,3 para você. Ah, mas você sempre vai ter aí um tubinho de lapiseira com você. Cara, se você consegue manusear e não ficar quebrando a ponta toda hora, se você deixar aqui dentro do tubinho umas 4 pontas, você sabe que dificilmente você vai passar por apuros. Já o lápis, você provavelmente vai ter que andar com o apontador porque fez alguns riscos, a ponta dele já não é mais a mesma coisa. Então, em questão de praticidade, o vencedor é a lapiseira. Durabilidade e rendimento. Muito bem. O lápis, ele tem o rendimento e a durabilidade dependendo do trabalho que você faz e da ponta que você está usando. No caso de um 9B ou 8B, ele vai gastar bastante, mas ele é uma ponta mais grossa, justamente para trabalhar mais detalhes. Cada vez que a ponta ela desgasta, você vai precisando apontar e cortar, ou seja, o lápis ele vai ficando menor. E muitas vezes em lápis artísticos, se o lápis fica muito pequenininho, você tem dificuldade para manuseá-lo. Quando o lápis vira um toco, é comum a gente acabar jogando ele fora por não conseguir trabalhar. Alguns usam aquele extensor de lápis. Então, digamos que ele tem tempo de vida. E não só o tempo da mina, mas dependendo do tamanho que ele tiver, você pode ter um pouco mais de dificuldade para acabar usando ele. Já no caso de uma lapiseira, você compra isso daqui e depois só compra as grafites. E você tem a espessura constante sempre que você precisar. Se você não for um brutamontes e ficar atacando sua lapiseira no chão ou deixar ela cair o tempo todo, uma lapiseira dessa da Pentel, que ela é um preço médio e uma qualidade muito boa, vai durar a vida inteira. Um lápis, ele só vai durar a vida inteira se você não usá-lo. Se estamos falando em desenhos do tipo traço, né, esboços, desenhos cotidianos, com certeza um tubo de grafite vai render muito mais do que um lápis que você vai apontar toda hora. Então, em durabilidade, o vencedor é a lapiseira. Transporte, caso você precise sair por aí, colocar no seu estojo e coisas do tipo. Bom, aqui eu tenho um estojo de lata muito bonito da Derwent. Para caber todos os lápis, ele é bem estruturadinho, de lata, vai proteger bem a ponta dos seus lápis. Mas caso você não tenha um estojo desse aqui, você vai transportar os lápis soltos dentro do seu estojo. Então se você aponta o lápis e deixa a ponta dele bonitinha para você fazer detalhes, você sabe muito bem que se colocar ele num estojo comum, quando você chegar no seu destino, ele já vai estar com a ponta redondinha, assim, vai ter quebrado. Ou se você tiver um estojo de lata, duro, mas mesmo assim, ele vai ficar batendo quando você sacudir o estojo, então você vai ter que colocar alguma almofadinha para evitar que a ponta quebre. Você sabe muito bem que um lápis, qualquer batidinha, ele quebra a ponta. Já a lapiseira, usou, terminou de usar, guardou, aqui está a sua lapiseira. Pode botar no estojo, sacudir, porque a ponta é de metal e ela foi feita para durar e não vai ter esse tipo de problema no transporte. Ela é um pouquinho mais pesada, eu sei, só que muitas lapiseiras vêm também com isso aqui, ó. Esta presilha. Isso implica em você poder prender ela em alguns lugares, pendurar até no bolso da sua camiseta e fica mais fácil para você andar com ela para cima e para baixo sem você perder. O lápis, por si só, você pode acabar deixando ele cair, sair rolando e ele implica em você ter um estojo ou algo para guardá-lo. Talvez a exceção seja aqueles estojos de tecido que você desenrola ele e você prende eles. Mas aí o mesmo que vale para o lápis, vale para a lapiseira. Então, no quesito transporte, o vencedor é a lapiseira. Acesso, ou seja, onde você encontra os materiais. Muito bem, o lápis você encontra em qualquer tipo de papelaria. Mesmo se você for precisar de um lápis 6B, não é difícil você achar. Eu nunca vi ninguém tendo problema em acesso a lápis. Tá? Exceto um 9B ou algo do tipo, mas mesmo assim, você encontra um Faber-Castell comum por aí. No caso de lapiseiras mais artísticas, que são essas daqui, mais duráveis, é um pouquinho mais difícil de achar. E grafite, não é difícil encontrar uma da Pentel, que ela é razoavelmente boa.
Porém, se você trabalha unicamente com 0,5 e 0,7, que são as mais comuns, você não vai ter grandes problemas para encontrar. Agora, meu amigo, se você precisar de uma 0,3, por exemplo, quem aí usa 0,3 sabe o problema que é você encontrar grafite 0,3 por aí. Você vai penar, você vai rodar e tudo mais. Então, especificamente por conta disso, por conta da espessura 0,3 e das grafites 0,3 são mais difíceis de achar, eu vou dizer para vocês que no quesito acesso, o lápis venceu. Custo-benefício, muito bem. Um lápis, ele é barato. Um apontador também é barato. Lápis são mais baratos e você tem vários tipos de espessuras e graduações diferentes. Você não vai ter problema para achar. Só que usou, acabou, você tem que comprar de novo. Já as lapiseiras, você vai pagar um pouco mais caro numa lapiseira como essa aqui, por exemplo. Mas se você cuidar bem, ela vai durar o resto da sua vida. E você pode trocar a grafite que você precisar quando você quiser. É muito comum, talvez você ter aí uma lapiseira do seu avô, do seu pai ou coisa do tipo, porque foram feitas para durar. Em longo prazo, a lapiseira vai ser mais barata, porque você só vai precisar comprar as grafites, sem contar que você pode variar as marcas e até mesmo as cores. O lápis, talvez se você use bastante, você tenha o problema de ter vários lápis que estão na metade ou em toquinhos que você vai deixando de lado, porque um lápis maior tá melhor para uso. Então você vai acumulando um monte de cotocos de lápis que você tem dó de usar e não sabe o que fazer com eles. Já a lapiseira, ele acaba tendo uma durabilidade maior. Vamos pensar aqui numa marca média para boa, vai? Nós temos aqui esse estojo da Derwent, que tem 12 lápis, ele custa em torno de uns R$80 mais ou menos. Uma lapiseira dessa aqui, que ela é média para muito boa, Graph Gear, da Pentel, tá em torno de uns R$30, 30 ou R$40. Você pode pegar tipos de grafite diferentes, 2B, 3B, HB, 2H, e somente trocar a ponta. E mesmo assim, se você comprar uma de cada dessas grafites, ainda assim vai sair mais barato que um estojo deste aqui, por exemplo. E você tem um material que você sempre vai ter ele do tamanho original, sem o problema de ele encurtar. Então, por isso que eu digo que no quesito custo-benefício, em longo prazo, o vencedor é a lapiseira. Chegamos à nossa conclusão. Então, na nossa pontuação, nós temos 4-2 para as lapiseiras, que venceram aqui no nosso confronto. Quem é melhor, lápis ou lapiseiras? Agora aquele lance do que eu pedi para você assistir até o final. Eu sei que talvez aqui não tenha sido uma comparação tão feliz. Por quê? Porque são dois materiais diferentes. Se você comparar lapiseiras como 05, 07, 09 com lápis graduado 9B, veja gente, é um material diferente. Você não tem uma grafite para uma lapiseira assim 9B. É muito fino, não aguenta. Sem contar que o lápis você trabalha justamente com esse bastão mais comprido para mais áreas. A lapiseira desse jeito, ela foi feita para uma escrita mais técnica, um desenho mais detalhado. Então, ele não é exatamente a mesma coisa. A lapiseira foi pensada para algo de escrita fina, redação, texto e também desenho, mas talvez desenho técnico. O lápis, em específico, o graduado, ele é pensado para um trabalho mais artístico, em que você segura ele de formas diferentes para você fazer sombreados e coisa do tipo. Por exemplo, esse 9B a gente aponta mais comprido para ter mais área. Com a lapiseira você não tem isso, porque são materiais diferentes. Então, na verdade, a comparação de um jeito para desenhos comuns, a gente conseguiu fazer aqui, mas não é uma comparação tão justa pensando no sentido do material em si. Se eu fosse comparar adequadamente lápis com lapiseiras, eu deveria comparar com este tipo de lapiseira aqui, ó, que é também chamada de porta-minas. Essa aqui é a 5 mm, tem a 2 mm também, que a grafite é bem parecida com a espessura de um 9B, e a porta-mina sim foi pensada para ser um lápis lapiseira, porque ele tem uma mina grande, você pode trabalhar com ele deitado,
puxando a mina mais para frente, utilizá-lo em áreas maiores ou com precisão, caso você queira, com a vantagem de ele manter a espessura, o tamanho equivalente de um lápis, sempre que você precisar usar. Então esse sim, a lapiseira porta-mina sim, é a verdadeira e correta comparação do lápis, da lapiseira versus lápis, tá? Nesse sentido, eu diria que isso aqui é maravilhoso, isso aqui é ótimo. E você troca as pontas comprando minas assim, ó, com estojinhos com vários, né? Você pode apontar com estilete, tem apontadores específicos para esse aqui também. É muito bacana, ele não é muito barato, mas assim como a lapiseira, é um material durável e eu acho que ainda assim, uma lapiseira dessa em questão de longo prazo, ela acabaria vencendo, né? Só perderia na questão de manuseio, porque ele é mais pesado, não tem como, e muita gente não vai estar acostumada no começo, mas é questão de você começar a mexer, você vai achar isso aqui uma delícia. Então seria meio que um lápis com todas as vantagens de uma lapiseira, aí sim temos a comparação mais adequada, ok? E todos esses materiais aqui eu tenho disponíveis na minha loja virtual no editoracrasso.com.br. Então é isso, gente, este foi aí um vídeo de comparação. Claro que depende também de cada um tem sua preferência ou gosto. Eu adoro trabalhar com lápis graduado. O lápis ele é leve, ele é dinâmico, é um material específico. Eu acho que a gente tem que apreciar cada material para cada trabalho de acordo com o que é melhor para o que cada um vai fazer. Este vídeo aqui é uma brincadeira para a gente aprender um pouquinho, conversar um pouquinho. Não leve então a sério, todos os materiais são bons, mas o que importa mesmo é o artista que está fazendo uso deles. Beleza? Gostou do vídeo? Te ajudou? Dá joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. E já está disponível Podcras, o podcast oficial da Cras Studio, disponível nas plataformas SoundCloud, Spotify e Spreaker até este momento. Toda quarta-feira um episódio novo, só acessar e escutar. Lá nós troca ideia mesmo.